A paz do Senhor Jesus para você, para sua família, neste primeiro momento, na primeira semana, primeiro final de semana, primeiro mês, primeira oportunidade. Estamos em muitas coisas em que podemos usar a palavra primeiro, princípio. Então, nada mais justo, real e legal do que eu falar sobre Gênesis capítulo 1, que casa certinho com todo o Evangelho, certinho como uma resposta, particularmente no Evangelho de João, quando diz também no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Que maravilha! Então vamos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas, que terrível, hein? Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Que coisa tremenda é a palavra de Deus. E fico pensando como que um presidente consegue governar sem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eles envelhecem profundamente, acabam com a própria vida. Os presidentes americanos que eram evangélicos, eles terminaram o seu mandato mais rejuvenescidos, mais bonitos, mais arrumados. As suas esposas terminaram com uma aparência melhor, ainda que tivessem problemas e problemas e problemas, mas terminavam o mandato com um brilho nos olhos, com uma vivacidade e com uma predisposição para trabalhar mais e mais para o seu país. Agora, os presidentes brasileiros, quando terminam o mandato, estão envelhecidos, com o rosto enrugado e normalmente com problemas seríssimos de saúde. Mas, na verdade, eu também fico pensando como que um diretor de uma empresa, como que um pastor, um padre, o próprio Papa, os bispos, nós, líderes religiosos, sem o conhecimento de Deus, eu falo por mim, eu já teria morrido há muito tempo. Se não fosse Deus na minha vida, eu já teria sido engolido. Como diz a palavra de Deus, se não fosse Deus. Quando o salmista diz, se não fosse o Senhor, os meus inimigos teriam me engolido vivo, as águas teriam me submergido e eu teria sido engolido, estraçalhado pelos inimigos. Mas a tua boa mão esteve sobre mim. Então é muito bom a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. E nada mais justo do que nós, ao final de um ano e o início de um novo ano, nós irmos na contramão do que é o costume dos brasileiros. Porque o brasileiro, primeiro o ladrão entra, para depois ele reforçar as trancas. Primeiro é necessário acontecer um monte de acidentes numa estrada, para somente então o governo colocar uma placa, trecho com alto índice de acidentes. Primeiro é necessário acontecer um monte de assassinatos, roubos, mortes, latrocínio, homicídios, para que então se tome uma atitude. Muitas pessoas é preciso perder a saúde para somente então elas se lembrarem de que existe um médico. Eu fico vendo que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Isso faz parte da cultura. Ele trabalha no fio de navalha. Ele trabalha no limite. Vai deixando tudo para o último momento. A gente vê isso na própria igreja. A pessoa muitas vezes recebe um salário, ao contrário de tirar primeiro de Deus. O de Deus, o dízimo, uma oferta de gratidão, ela deixa para lembrar no final. Por isso que Deus nos orienta sobre a palavra princípio.
No princípio, Deus. Se você começa com as coisas certas no princípio, você tem grande probabilidade de, durante toda a trajetória e no meio e até o final, tudo dá certo. Mas se começa errado, né, a probabilidade de tudo dar errado no meio do caminho é muito grande, porque porque demonstra que não houve planejamento, demonstra que não houve uma estratégia, que não houve uma prevenção. Então, a Bíblia, que é a palavra santa, inerrável, verdadeira, é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, separa todo ser espiritual, móvel, fixo, põe em dia o passado, o presente e o futuro. A Bíblia, que é o espelho, porque o espelho da nossa casa nos mostra como nós estamos do lado de fora, né? Se tem um cabelinho fora do lugar, se a maquiagem não ficou legal, se há um problema aí no seu rosto, se há um problema da sua roupa, o espelho natural cumpre esse papel. Mas a palavra de Deus, ela é o espelho de Deus. E ela nos mostra como nós estamos por dentro, para que reflitamos as verdades de Deus, a vontade de Deus, para que reflitamos a glória de Deus. Então aqui diz, no princípio, Deus. Não é no meio, não é no fim que nós devemos lembrar de Deus, né? Não é numa situação caótica. Eu vejo isso nos casamentos. As pessoas não lembram de Deus no início, porque faz parte da cultura. A moça preocupa-se com o vestido de noiva, preocupa-se com as daminhas, preocupa-se com o príncipe, preocupa com a festa. Eu já conversei com noivas 2 horas. E elas conversando. Ah, pastor, vai ser isso, vai ter orquestra, um musical, vai ser isso. Pá. E Deus, minha filha. Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Filha, e Deus? Você fez um curso de noivos, você fez um curso de noivas, você se preparou com a palavra, porque depois não irá sobrar flores, não irá sobrar a festa, os salgados, não irão sobrar todos aqueles aparatos para a sua festa ficar bonita. O que vai redundar, o que vai segurar o seu casamento é Deus. Esqueça um pouquinho a decoração. Lembra de Deus, lembra da palavra. Por isso que está escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando Deus está no princípio, Ele põe o caos em ordem. Deus não é como o soldado do corpo de bombeiros que vem e aí o incêndio já aconteceu. E o máximo que o soldado corajosamente pode fazer é apagar o fogo, é apagar o incêndio. Mas ele não pode nem recuperar as coisas que certamente se perderam, móveis, dinheiro, cheques, tantas coisas maravilhosas, o acervo, documentos, né? E tudo aquilo é pulverizado. Por quê? Por causa disso. O seguro de carro no Brasil é o mais caro do mundo. Agora você imagina, mais caro que na Índia, mais caro que em muitos países africanos. O Brasil está entre os países em que o seguro de vida é o mais caro. O seguro de bens patrimoniais, o mais caro. Quando eu leio e vejo isso, eu fico assustado. Por quê? Porque as pessoas, elas se assustam quando algo é tão caro, mas é por causa do alto índice de perdas, porque as pessoas não se previnem, elas não se preparam para o futuro. Então acontecem muitos problemas. Eu falo, comigo acontece isso.
Eu tenho me mantido vigilante. Então, no início do ano, eu não deixo acumular dívidas de IPVA, IPTU, porque eu sei que se eu me organizar no início do ano, eu vou terminar o ano muito melhor. Quantas pessoas estão aí agora, né, com problema de matrículas de filho de escola? Meu Jesus, você não pode nem imaginar quantos estão com problemas seríssimos nesta área. Quantos estão, nesse momento, entristecidos porque não podem rematricular um filho, não podem renovar uma matrícula, vão ter que tirar o filho de uma escola, porque deixaram as dívidas irem se acumulando. E isso trouxe muitos problemas, muito sérios, que trouxe desgaste, tristeza para os filhos. Eu vejo pelo Colégio Getsemane, que agora mesmo eu vou dar uma palavra sobre o número de aprovados, tá bom? Os alunos que foram aprovados e os cursos que os alunos foram aprovados. Você vai ver daqui a pouquinho, quando eu digo coloque o seu filho numa escola cristã. É maravilhoso. Então, vamos adotar o critério de, no princípio, Deus. Aí aqui diz no versículo 2, a terra, que sou eu, que é você, que é o mundo, que é o nosso ambiente, tudo estava sem forma e vazio. E está escrito aqui que havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus estava por cima. Ele tem que descer. Deus tem que descer, tem que agir, tem que trabalhar em nosso favor. Deus tem que estar conosco para que nós edifiquemos com poder e com autoridade. E disse Deus, haja luz. E viu Deus, né, que a luz era boa. Por que que Deus criou primeiro a luz? Ele criou o sol depois. Né? O sol é para iluminar a terra. Mas a luz, ela existia antes, porque Deus é luz, porque havia abismo. Então a minha oração hoje por você é para você não acusar Deus, para você não xingar Deus, para você não se revoltar contra Deus, mas para você dizer assim, meu Deus, meu Pai, me perdoe, eu não deveria ter esquecido o Senhor. Eu poderia ter terminado o ano de 2019 muito melhor. Eu poderia estar agora, nesse início de ano, só agradecendo pelas vitórias em todas as áreas da vida. Porque grandes são as lutas, irmãos. Grandes são as lutas, querido papai, querida mamãe, querido empresário, querido empregado, policial militar. Todos nós temos muitas lutas, só que Deus, Ele quer pôr em ordem o caos, assim como a terra. Mas tem que ser no princípio, tem que ser agora e não depois, quando já estivermos caminhando para o cemitério. Aí não dá. Então eu quero orar por você, para você pedir perdão a Deus, para eu pedir perdão a Deus, para nós fazemos uma avaliação de quantos erros nós cometemos que necessariamente não precisam se repetir, que necessariamente não precisam acontecer neste 2020, tá bom? Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, Deus te abençoe e faça de você uma pessoa sábia, que é muito mais do que inteligente, faça de você uma pessoa vitoriosa, porque a Bíblia diz que nós vamos sendo conduzidos de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória, e não de fracasso em fracasso, e não de fracasso em fracasso. Deus te abençoe, ó Pai, eu abençoo esta vida de uma forma toda especial. Que haja alegria, paz e unção de Deus nesta vida, hoje e para sempre. Amém. Vou agora para um outro ambiente e vou falar sobre o Colégio Batista Getsemane, tá bom? Você vai ver as propagandas dos meus livros e eu vou falar sobre o Colégio Getsemane. Fique com Deus, um beijão! Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho.
Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Vai estudar aqui também. Eu falei com você sobre o valor, o grande valor do Colégio Batista Getsemane. Então eu quero passar para vocês alunos aprovados nos vestibulares. Que legal! Olha lá. A Ana Clara da Cruz, fisioterapia. A Ana Júlia, olha, passou pelo Enem e vai poder escolher cursos. A Ana Júlia Vieira, medicina. Epa! E também medicina veterinária, medicina humana e veterinária. O Antônio Vitor Fernandes, direito e jornalismo, olha que legal. O Augusto Menezes, engenharia civil, Newton de Paiva, que legal. Brian Gabriel, psicologia. Carolina, olha, Enem, vai poder escolher vários cursos. A Clara Diniz, medicina, alunos do Colégio Getsemane, sem necessidade de cursinho, hein? Débora Cunha Oliveira, passou no Enem, vai poder escolher entre vários cursos. Eduarda Luzi, odontologia. Eduardo de Freitas Barbosa, direito. Gabriel, direito. Gabriel de Oliveira, PUC, Direito e Engenharia. Outro é o Gabriel Amaral. Gabriela Radassa, Direito. Henrique Rocha, Educação Física. João Vitor, nutrição. Laura Lima, medicina. Olha quantos jovens passaram em medicina. Luíde, publicidade, propaganda e psicologia. Marcos Paulo Gomes, medicina veterinária e administração. Maria Alice, medicina veterinária. Pamela Ângela Leite, psicologia. Querem a PUC, psicologia. Samuel Juan Correia, também no Enem vai poder escolher medicina, engenharia, o que ele quiser. Samuel Vitor Sudário, análise e desenvolvimento de sistemas. Tainá Luiz Santos, também no Enem vão poder escolher o curso que desejarem. E o Vitor, direito. Olha que legal. Matricule seu filho no Colégio Batista Getsemane. É um sonho que pode se tornar uma grande realidade. Fique com Deus, um beijão. Você não pode ficar de fora. Vem aí, Congresso Intimidade 2020, de 12 a 19 de janeiro. Convidados: Ismael Sobrinho, Eliel Imidian Lima, Josué Valandro, Eli Soares, Eixila, Damari Silva, Jorge Linhares, David Killan e Josimar Fonseca. Congresso Intimidade 2020 na Getsemane sede. Entrada franca. Informe-se pelo telefone 31 3448 9898 ou pelo nosso site www.getsemane.com.br. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você. Koinonia, Seminário Teológico, Escola de Profetas. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica, estrutura sólida, programa acadêmico inovador, corpo docente qualificado, direcionamento vocacional, transformação pessoal, programa de formação pastoral. Informações pelo 31 3448 9849. E-mail escolacoinonia@hotmail.com. Matrículas abertas para 2020. Koinonia, Seminário Teológico, Escola de Profetas. Uma realização da Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você.